Na Vila da Graça. Meu nome é Tiago Souza, sou pastor dessa igreja e pela graça do Senhor vou pregar o Evangelho. Convido você a responder com fé a mensagem do Evangelho, assim como todos nós. Nós estamos aqui como pessoas que precisam desesperadamente da graça, da iluminação de Cristo Jesus, e eu convido você a participar disso, a responder com fé a mensagem do Evangelho. Amém, irmãos? A nossa igreja, ela trabalha... Caio, tem muito eco aqui, estava legal, agora piorou. A nossa igreja, ela trabalha com uma série de mensagens sequenciais, expositivas, e nós estamos quase terminando o Evangelho de Mateus. E eu convido você, então, por favor, a abrir comigo Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler do verso de número 36 ao 46. Meu sermão tem como título nessa noite, No Jardim da Prensa. No Jardim da Prensa. Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantam-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, e nós chegamos no momento da exposição da Tua palavra, Senhor. Queremos que o Senhor venha falar conosco, queremos que o Senhor venha elucidar o Teu Filho Jesus nessa noite. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Senhor Deus, que possamos, todos nós, ó Deus, que possamos ser, ó Deus, impactados pela Tua palavra, mexidos com a Tua palavra, emocionados com a Tua palavra, Senhor. Chegando agora, neste capítulo, começa então definitivamente a Tua paixão. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a compreender toda a emoção aqui, Senhor, toda a verdade desse texto. Ajuda-me a pregar o Teu Evangelho. Pai, ajuda-me a expor a Tua verdade. Ajuda os meus irmãos a ouvir a Tua palavra, Senhor. E que possamos todos nós render glória ao Teu nome. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, acerca da Tua palavra, acerca do Teu Evangelho, mas que eu venha tão somente pregar a Tua verdade, os Teus preceitos, os Teus juízos, as Tuas promessas, Pai. Faz isso
para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, dizendo amém e amém. Irmãos, quem pode explicar, quem pode compreender a totalidade do mistério da encarnação de Cristo Jesus? Quem pode compreender o que Jesus sentiu nessa noite, no jardim do Getsemane? Realmente, irmãos, meditar sobre a pessoa de Cristo, principalmente a sua dupla natureza e a forma como essa dupla natureza atuou na paixão, é demasiadamente profundo demais para a compreensão humana. Por vezes, irmãos, nos resta nos apegar ao que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 11, do verso 36, do 33 ao 36. Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? De fato, nós não podemos, irmãos, compreender a totalidade do mistério da encarnação de Cristo. Nós não conseguimos compreender como é que Deus, homem, tornou-se pecado, tornou-se a personificação do pecado. Eis aqui, irmãos, um texto que nós necessitamos nos lançar na certeza de que há certos mistérios profundos demais para nós. É o texto que vai nos apresentar o Cristo que começa a sentir, então, gradativamente o peso do pecado. O Cristo, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em profunda angústia, em profunda tristeza, em profundo sofrimento. E eu preciso então concordar com D.A. Carson, a maior autoridade do Novo Testamento, quando ele diz: como a morte de Jesus foi a única, assim também foram os eventos agonizantes que levaram até ela. No âmago da sua singularidade está o fato de que Jesus não foi um mártir. Um mártir acredita tão fortemente num princípio ou numa causa que a sociedade ao redor opõe, a ponto da morte ser inevitável. Nesse sentido, o mártir perde o controle do seu próprio destino. Não foi assim com Jesus, diz D.A. Carson. Um mártir nunca poderia dizer diante dos seus algozes: ou pensas tu que não poderia rogar ao meu Pai, e que Ele não me mandaria agora mais de 12 legiões de anjos? Como Jesus, então, disse em Mateus capítulo 26, verso 53. E aí diz D.A. Carson que nós devemos concluir que o Senhor Jesus foi para a sua morte sabendo muito bem o que é a vontade do seu Pai, que Ele deveria então perecer sozinho e abandonado como um cordeiro sacrificial na Páscoa. Portanto, irmãos, com humildade, com temor, com reverência, nessa noite nós vamos seguir o Senhor Jesus em seu caminho tortuoso para a cruz do Calvário. Nos próximos domingos nós vamos caminhar com Jesus rumo à cruz. E como nós veremos, a tensão então, ela aumenta gradativamente até o momento que Ele vai bradar na cruz: está consumado. Até lá, nós estaremos então com Cristo nessa agonia, lendo, estudando, elucidando e aplicando as verdades da sua paixão em nossa vida. Onde nós estamos, irmãos? Onde nós nos encontramos nessa noite? É provavelmente perto da meia-noite da Semana da Paixão, do ano 33, do ano Domini. 3 anos de ministério de Jesus foram concluídos.
Ele pregou o seu último sermão, ele fez o seu último milagre, ele já instituiu a ceia com os discípulos. Todavia, infinitamente mais importante do que tudo isso, Jesus, ele veio para ser o último e derradeiro Cordeiro Pascal, o perfeito e único sacrifício pelos pecados do mundo. Jesus sabe que é nessa Páscoa que o Cordeiro, que é Ele mesmo, será entregue então voluntariamente pelo seu povo. É neste momento, irmãos, que Jesus começa então a ser identificado estritamente com aquele homem de dores, com aquele homem experimentado no sofrimento que Isaías, capítulo 53, verso 3, vai apontar. É o homem de dores, é o homem de sofrimento que começa então a se revelar de maneira peculiar agora nesse jardim. Aqui então Jesus, ele prepara a sua alma para começar a beber os primeiros goles do cálice da ira de Deus. Caminhemos então, irmãos, com o evangelista Mateus em sua narrativa. O que ele tem a nos dizer? Veja comigo que há pelo menos duas verdades aqui que nós precisamos nos atentar nessa narrativa do verso 36 ao 46. A primeira verdade, veja que a angústia de Cristo Jesus é uma angústia de morte. Veja a verdade dessa angústia, da tristeza, da angústia de morte, da tristeza de morte, do verso 36 ao verso 38. Diz o verso 36, que Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer-se, a angustiar-se, disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Irmãos, Jesus ainda está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, agora ele está num lugar muito peculiar chamado Getsemane. Um jardim, muito provavelmente usado por Jesus em outras vezes, para um propósito de descanso. Por isso Jesus está com seus discípulos, e os seus discípulos estão então dormindo, despreocupados com os eventos futuros. Jesus já havia dito aos discípulos dos sofrimentos que ele mesmo iria sofrer, iria passar. Mas perceba comigo que isso parece não mexer aqui com os discípulos. Todos dormem, todos estão cochilando, todos estão sonolentos, na hora mais nebulosa de todas, irmãos. Jesus então deixa 8 desses discípulos dormindo, e Jesus leva consigo então os discípulos mais chegados, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E diz o texto que Jesus então começou a se entristecer-se, a angustiar-se. Perceba que aquele que é o Todo-Poderoso, nós não estamos lidando aqui com um homem normal. Nós podemos nos entristecer, nós podemos nos angustiar, nós podemos sentir medo. Jesus é o Todo-Poderoso, mas o Todo-Poderoso começa agora a sentir tristeza, angústia. As suas mãos começam a tremer, uma dor profunda invade o seu peito, um peso começa a cair sobre os seus ombros, irmãos. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está numa profunda depressão na sua alma. Qual a razão?
Seria o medo? Seria talvez o conhecimento que ele iria sofrer os castigos nas mãos dos romanos? Seria porque Jesus sabia que Judas estava então se aproximando com aquela turba assassina? Será que ele sabia que Pilatos iria condená-lo? É por isso que Jesus está angustiado, está entristecido, irmãos? Não! 1000 vezes não! Jesus está triste, Jesus está numa depressão de alma aqui, porque ele começa então a carregar sobre os seus ombros o peso da tristeza, da natureza do pecado. Jesus, ele começa a sentir, irmãos, uma tristeza de morte, sendo que o salário do pecado é a morte, é uma tristeza de morte, é uma angústia de morte, que começa então a ser despejada sobre a cabeça de Cristo Jesus. Um afastamento gradativo da presença do seu Pai começa então a ser sentido por Cristo Jesus. Uma mudança da posição dele como filho diante do seu Pai está começando agora. Começa a se levantar essa angústia, essa tristeza, essa mudança de disposição, irmãos, da pessoa que o filho tem para com seu pai. O santo começa a se tornar pecado, o Altíssimo começa a se tornar vil, baixo, a vida começa a se tornar morte, uma mudança na posição que o filho sempre teve, desde a eternidade passada, começa a acontecer aqui no jardim do Getsemane. Aquele que sempre foi o Filho amado, desde a eternidade passada, o Filho amado, Deus Filho, agora tem a sua posição alterada, irmãos. A Trindade, que desde sempre foi unida, imutável, suficiente em si mesmo, voluntariamente recebeu algo novo nessa posição da história. A segunda pessoa da Trindade, que é uma pessoa santa, agora é contada junto com os pecadores. Cristo Jesus é contado entre aqueles que são abandonados por Deus por conta do seu pecado. Obviamente, irmãos, que Jesus jamais pecou. Jesus jamais pecou. Ele não é um pecador, ele se faz pecado, é diferente. Ele torna-se pecado por nós. E dessa forma, irmãos, Cristo Jesus já não pode ser mais contado entre a excelsa unidade santa da deidade da Trindade. Cristo Jesus começa então a se tornar pecado. Essa é a grande tristeza de Cristo Jesus, uma tristeza da separação, da ruptura eterna, a tristeza da vida sendo transformada em morte, do santo em pecado. Comentando sobre isso, o bispo Riley comenta dizendo que, ele começa a perguntar dizendo, por que o Todo-Poderoso, Filho de Deus, que fizera tantos milagres, estava agora tão triste e inquieto? Porque Jesus, que veio ao mundo para morrer, agora quase desmaiava ao aproximar-se da morte? Porque todas essas coisas, só existe uma única resposta razoável para essas indagações. O peso que estava sobre a sua alma, o peso que estava sobre a alma do nosso Senhor, não era o temor da morte e das suas agonias. Milhares de pessoas têm sofrido os mais terríveis sofrimentos físicos e morrido sem emitir um gemido. E sem dúvida poderia ser assim com o nosso Senhor. Mas o peso real
que tanto entristecia o coração de Jesus era o peso do pecado do mundo, que naquele momento parecia estar pesando sobre ele com uma força peculiar. Era a carga da nossa culpa que lhe estava sendo imputada, a qual agora estava lançada sobre ele, como era posta sobre a cabeça do Cordeiro da expiação. Não há coração humano que possa conceber quão grande era essa carga. Só Deus o sabe. O peso do pecado, o fardo da culpa, o sentimento de completo abandono começam então a invadir a alma de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem uma tristeza de morte, isto é, irmãos, um sentimento profundo da separação que o homem tem por conta do seu pecado. Aqui no jardim do Getsemane, no jardim da prensa, o filho amado começa então a ser pisoteado pela ira, prensado pelo juízo divino, amassado, prensado pela força da lei, tal como as olivas são prensadas no moinho. A tristeza é de morte, irmãos. A emoção que Cristo está sentindo aqui é uma emoção de profundo luto. É interessante notar que nós não temos na Escritura nenhum relato de Jesus rindo, nenhum relato. Ainda que saibamos, irmãos, que levando em conta a sua natureza humana, nós sabemos que ele riu. Em algum momento da sua vida ele estava rindo, estava se alegrando, gargalhando ali com seus discípulos. Porém, irmãos, na Escritura, nós temos inúmeros relatos da sua tristeza, do seu luto, até mesmo do seu choro. Ele chorou no túmulo de Lázaro, João capítulo 11, verso 35. Ele chorou sobre Jerusalém no momento da sua entrada triunfal, Lucas capítulo 19, verso 41. E com toda certeza, irmãos, como Deus homem puro e santo, ainda assim vestindo essa pele humana, Jesus sabia mais da tristeza e do sofrimento do que qualquer outro homem que jamais existiu. Não é uma tristeza pelo que o pecado pode fazer. Entenda. Não é uma tristeza pela consequência do pecado, irmãos. Não é um choro, uma tristeza, por exemplo, uma tristeza de luto pelo o que o pecado pode fazer. Por exemplo, quando nós choramos a morte de um ente querido, tal como Jesus chorou a morte de Lázaro, nós choramos a consequência do pecado. O que Jesus está experimentando aqui, irmãos, é uma tristeza que tem como origem o próprio pecado. É uma tristeza que nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos imaginar. É uma mudança tão radical na posição de Cristo Jesus para com os membros da Trindade, que nós não conseguimos compreender a profundidade da agonia que Jesus está começando a sentir. Uma coisa é você sentir angústia, nascido debaixo da normalidade do pecado. Outra coisa, irmãos, é você olhar para o Deus Santo e ver que o Deus Santo está triste, angustiado, porque Ele agora é a personificação do pecado. Eis o motivo da tristeza de Cristo Jesus. Ainda, irmãos, que nós não consigamos compreender a totalidade disso tudo, nós precisamos, humildemente, reconhecer que Cristo, o Deus Santo, tornou-se pecado em nosso
lugar. Essa tristeza aqui é uma tristeza de morte que tem como origem o pecado, mas Cristo Jesus estava assumindo isso de uma forma voluntária. Ele é o sacerdote e a oferta. Ele dá a si mesmo em favor dos seus. Paulo, ele resume muito bem, irmãos, a mensagem do Evangelho. E ele olha para a natureza de Cristo Jesus sendo transformada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. A tristeza, a angústia que Cristo Jesus está sentindo aqui, é uma tristeza, é uma angústia, porque Ele está se tornando a personificação do pecado, irmãos. Contudo, ainda que essa tristeza, que essa angústia seja imensa na sua paixão, a alegria da ressurreição e a glória do perdão, maximizadas, irmãos, no louvor daqueles a quem Ele vai dispensar a sua graça, será ainda maior. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que Jesus, Ele suportou tudo isso, voluntariamente, obedecendo ao Pai, mas também olhando para a sua glória futura, para a alegria futura, irmãos, para um prêmio que Ele haveria de receber. Hebreus vai nos encorajar, por exemplo, a fitar os nossos olhos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, pois Ele assentou-se à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz, diz o escritor de Hebreus. O autor e consumador da nossa fé, em alegria, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja, que Ele suportou isso pela alegria que lhe fora proposta. Cristo Jesus, Ele sabe muito bem que a tristeza é imensa, mas a alegria da ressurreição, irmãos, a alegria da ressurreição compartilhada com os seus, ela será então maximizada, ela será potencializada ainda mais. É uma alegria que Ele sente, que Ele vai sentir e que vai ser então compartilhada com os seus. Mas aqui, no jardim do Getsemane, Cristo Jesus, agora, por enquanto, Cristo Jesus está sofrendo em angústia, uma depressão da alma, pela separação. Veja comigo o segundo pedido, ou melhor, a segunda verdade. Entre os versos 39 e 44. Veja o pedido negado de Cristo Jesus. O pedido negado. Entre os versos 36 ao 38, nós temos Cristo Jesus sofrendo com um sofrimento de morte, com uma tristeza de morte. Entre os versos 39 ao 44, nós temos o pedido de Cristo Jesus sendo negado aqui, irmãos. Uma oração sendo negada, e nós vamos saber o porquê. Diz o verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero,
mas sim como tu queres. Jesus agora deixa Pedro, Tiago e João vigiando ali o lugar e se retira então para orar a sós. O mestre, ele não quer ser perturbado. Eu quero espirrar, irmão. Sabe aquela sensação? Espirra, não espirra. Espirra, não espirra. O mestre, ele não quer ser perturbado durante a oração. Ele chega então num lugar adequado, irmãos. Veja que ele se lança o rosto ao chão, no espírito de profunda reverência e dor, diante do seu Pai Celestial, enquanto a tristeza e a angústia continuam a crescer a cada momento que passa. E é ali então, irmãos, nessa profunda depressão emocional, que Jesus ele se dirige ao objeto da sua oração, rogando que, se possível, o Pai afaste dele o cálice. E é necessário então lembrar, irmãos, que o cálice aqui, ele não se refere ao sofrimento e morte que estão ali para acontecer. Mas, como muitas vezes no Velho Testamento, o cálice aqui se refere à ira de Deus. A ira de Deus. Veja a maneira que Jesus se direciona ao Senhor nesse momento. Ao Pai. A sua oração solene, irmãos, de fato exemplar, surge do fato de que a cláusula principal, que eu seja poupado deste cálice, essa é a cláusula principal, que eu seja poupado desse cálice. Essa cláusula, ela é introduzida por uma cláusula subordinada, se for possível, a qual, por sua vez, ela é elucidada, então, pelas palavras: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, ele está se submetendo completamente à vontade do seu Pai. Com o rosto em terra, Jesus se rende à vontade do seu Pai. Está pronto para morrer, para receber, irmãos, os açoites. Mas teme em ser abandonado pelo seu Pai. O que ele faz? Ele ora. Ele vai para os joelhos. Jesus faz o que todo crente deve fazer em momentos de angústia e sofrimento. Ele ora, ele roga, ele expõe ao Pai o seu pedido, todavia ele sabe que é a vontade do Pai que vai prevalecer em última circunstância, sobre toda a causa. Depois de orar, Jesus foi ao encontro então dos outros discípulos, desses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E os encontrou dormindo, diz o texto. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor sabe, irmãos, a seriedade do momento. Ele sabe que os discípulos aqui são vulneráveis naquele momento. Diferente de Jesus, eles são homens caídos, tendenciosos ao erro. Precisam estar em alerta, vigiar neste momento, irmãos,
Contudo, estão dormindo, estão sonolentos e não conseguem ficar em alerta nem mesmo por uma hora sequer. Jesus diz: vigiem, orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu concordo, irmãos, com William Hendrickson, quando ele comenta esse texto, dizendo que a tentação para os discípulos era eles serem infiéis a Jesus. E nós já sabemos que eles, inclusive, especificamente Pedro, não permaneceram alertas, nem fizeram fervoroso uso da oração e, portanto, sucumbiram ante a tentação. Deram lugar à carne, ao pecado, da covardia e abandonaram ao Senhor. Novamente, depois de dar um alerta aos seus discípulos, pedir para que eles pudessem acordar, estar em alerta, vigiar e orar, Jesus ele se volta em oração novamente, agora pela segunda vez. E perceba que a ênfase dessa segunda oração não é mais afasta de mim este cálice, mas, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Na primeira oração, Jesus orou, se possível, afasta de mim este cálice. Na segunda oração, Jesus orou, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, Jesus aqui estava praticando exatamente aquilo que ele ensinou os discípulos. Lá em Mateus, capítulo de número 6, na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, de fato nós precisamos concordar que Cristo Jesus, em meio à própria experiência dolorosa e angustiante, Ele está experimentando aqui, irmãos, o nível mais alto, o nível mais caro de ser obediente ao Pai. Ele sabe que, acima de tudo, é a vontade do Pai que deve prevalecer neste momento. Ele se põe de pé e ele vai ao encontro dos discípulos. E como é que eles encontram? Dormindo novamente. Eles estão dormindo. Estão adormecidos, cansados, estão cambaleando de sono. Diz o verso 44, que Jesus os deixou ali e voltou a orar, dizendo as mesmas palavras. Dizendo as mesmas palavras. Que palavras, irmãos? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Note comigo, irmãos, que Jesus, Ele pediu a Deus, Ele rogou ao Pai por 3 vezes, verso 39, verso 42 e verso 44. Ele rogou por 3 vezes, pedindo que, se possível, o Pai o afastasse dele, o cálice da ira. E por 3 vezes, esse pedido foi negado. Deus não afastou de Cristo Jesus o cálice da ira. Você já parou para pensar nisso, irmãos?
Você já refletiu sobre isso, que o Filho, Cristo Jesus, voluntariamente, orou por 3 vezes, completamente angustiado, pedindo para que, se possível, não fosse abandonado pelo Pai. Pedindo para que o Pai pudesse fazer de algum outro modo, talvez, desviando este cálice da sua pessoa. Mas o Pai não o atendeu. Deus, o Pai, não atendeu a petição de Cristo Jesus. Por quê? O Pai sabe o que é o melhor. O Pai sabe que a missão deve ser cumprida, que este é o propósito, é o modo. O Pai também tinha ciência, irmãos, de que por meio deste cálice o Filho seria glorificado. O Pai sabia que o Filho seria glorificado e que nós, irmãos, seríamos então justificados, porque este cálice Cristo bebeu em nosso favor, em nosso lugar. O Pai sabia, era a missão do Pai, era propósito do Pai, era a obra do Pai, a entrega voluntária de Cristo Jesus, para que o Filho fosse glorificado e por meio deste beber do cálice da ira de Deus, o próprio Deus dispensasse sobre o seu povo a sua justiça, para que estes agora, justificados, possam render louvores a este Cristo que teve o seu pedido negado por 3 vezes no jardim do Getsêmani. Glória ao Pai. Glória ao Pai, que não desviou do Filho o cálice, que não atendeu à oração do Filho. E glória ao Filho, por obedecer e fazer plenamente a vontade do Pai. Por fim, irmãos, Cristo Jesus levantou-se do lugar de onde ele orava, foi até os seus discípulos pela última vez, e ele ainda os encontrou dormindo. Mas agora, eles não tinham mais tempo para orar e vigiar. Eles perderam o tempo. A oportunidade passou. Jesus orou por 3 vezes. Nessa última vez, Jesus se levanta e vai aos discípulos, porque chegou a hora de Cristo Jesus ser preso. Como um bom soldado convicto da sua missão, corajosamente Jesus disse aos discípulos, sonolentos, acordando: chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Talvez já observando Judas vindo com os soldados romanos, as tochas subindo o Monte das Oliveiras. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue. Chegou a hora. Eu tenho uma aplicação para nós nessa noite. Já dei algumas aplicações aqui, apontando para a justificação pela fé. E olhando para o fato de que nós precisamos
render glórias ao Filho, porque Ele sofreu, irmãos, uma angústia, uma tristeza que nós não podemos conceber, imaginar. Mas eu quero chamar a sua atenção para a verdade, irmãos, da oração. A oração, irmãos, ela é essencial, ela é vital para a vida cristã. Nós precisamos orar todos os momentos, sejam eles bons, ruins, até mesmo quando achamos que tudo está perdido. Todos nós passamos por momentos de aflição e angústia. E eu sei, você sabe que é neste momento de angústia, nessas horas escuras da alma, que nós lutamos para orar, irmãos. Nós sabemos que é o nosso dever, mas por vezes nós resistimos. E nós tentamos fazer da nossa maneira. E quando passamos então pelo vale da dor, pelo vale do sofrimento, alguns entre nós murmuram. Outros se desesperam. Outros deixam de ler a Bíblia, outros abandonam a igreja, outros se revoltam contra Deus. Outros param de orar. Que venhamos, irmãos, todos nós, a tomar o exemplo de Cristo Jesus. Tomemos todos nós o exemplo de Cristo Jesus nessa noite. Que sendo Deus, tendo comunhão, irmãos, uma comunhão irrestrita com os membros, Pai e Espírito Santo, Cristo Jesus ainda orava, colocou o seu rosto no chão, em humilhação, rogando, pedindo ao Senhor Deus, para que o livrasse daquele momento. Que lições práticas, irmãos, olhando agora para Cristo Jesus, para a oração de Cristo Jesus, a oração do Getsemane, que lições práticas nós podemos tirar aqui para a nossa vida de oração? Em primeiro lugar, ore com humilhação. Ore com humilhação. Cristo Jesus é o Deus eterno, mas está de joelhos. Ele é o Criador dos céus e da terra, mas está com a boca no pó. Precisamos orar com humilhação, irmãos. Pela graça e pelos méritos de Jesus, nós podemos ir ao Pai em oração sabendo que Ele nos atende. De fato, Deus Pai nos atende. Contudo, precisamos reconhecer que nós precisamos nos achegar a Deus completamente humilhados, porque nós não temos crédito algum. Nós não temos nada nas nossas mãos, nada. Nós não temos 5 pães e 2 peixinhos para apresentar a Cristo Jesus. Nós não temos nada, irmãos. Nós vamos revestidos dos méritos de Cristo Jesus. Tudo vem pelo mérito de Cristo Jesus. Portanto, você está passando por algum momento difícil, angustiante, de dor, de sofrimento, de depressão na sua alma. É boca no pó, é oração. Orações particulares, oração com irmãos.
Estávamos discutindo, trabalhando com alguns irmãos aqui da igreja, queremos trabalhar com discipulado no ano de 2021. Irmãos, nós precisamos contar com a ajuda do outro. Nós precisamos orar ao Senhor Deus, obviamente, em orações particulares, no secreto do nosso quarto, mas também precisamos, irmãos, contar com a oração de outros. Confessar pecado, confessar dificuldade, confessar os desafios, confessar as debilidades espirituais e orar também no coletivo. Precisamos orar de uma forma em humilhação, com espírito de humilhação. Cristo Jesus fez isso. Segundo, precisamos orar, irmãos, com perseverança. Com perseverança. Não desanime na vida de oração. O Senhor Deus, Ele deseja responder e fazer certas movimentações, irmãos, em nossa vida por meio da oração. Jesus é um exemplo de alguém que perseverou em oração. Veja que aqui, por 3 vezes, ele orou progressivamente. Sabe por quê? Por vezes nós não alcançamos uma vitória espiritual na nossa caminhada cristã, porque nós não oramos, irmãos. Nós fraquejamos. Nós desistimos muito fácil das nossas petições. Certamente, muitos aqui conhecem a história de John Knox, o reformador da Escócia. John Knox foi um homem de oração. Um homem que sabia o que era dobrar os seus joelhos. Um homem com os joelhos calejados. A rainha da Inglaterra, se não me falha a memória, Maria Tudor, certa vez disse: eu temo mais as orações do John Knox do que um exército de 200 homens. John Knox foi preso 19 vezes. 19 vezes, foi um homem que sofreu muito. Certa feita ele estava naquelas galés francesas, no porão daqueles navios, com um escravo remando, né? Quem aqui já viu o filme Ben-Hur, já viu aquela cena? John Knox estava ali, e ele viu, irmãos, pela fresta do navio, a igreja de St. Andrews, na Escócia, no alto da colina. E ele orou, dizendo: Deus, por favor, que o teu evangelho venha a ser erguido, que a bandeira do teu evangelho venha a ser hasteada na terra da Escócia. John Knox vai para Genebra, fica ali entre 1553 a 1559, bebendo aos pés de João Calvino, na escola de Genebra, na escola dos pregadores de Genebra. John Knox volta para a Escócia, irmãos, em 59. Escócia, em 59, era uma nação católica. Um ano depois da chegada daquele homem, a Escócia era um país protestante presbiteriano. John Knox é o pai do presbiterianismo. Por quê? Era um homem perseverante em oração. Era um homem que não desistia. As orações desse homem eram: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Um homem de oração perseverante. Precisamos orar, irmãos, em humilhação. Precisamos orar de maneira perseverante. Precisamos orar também com vigilância.
não somente em humilhação, não somente perseverante, mas também com vigilância. Jesus alertou os seus discípulos a orar e a vigiar. Porque não oraram e não vigiaram, irmãos, dormiram na batalha. Pedro negou, todos eles fugiram. Pedro, de uma forma precipitada, cortou a orelha de Malco. Tudo isso aconteceu porque não oraram e não vigiaram, irmãos. É necessário orar e vigiar. O que seria vigilância? Vigilância, irmãos, é guardar o território, é discernir os tempos, é entender quando o momento exige um alerta redobrado, uma vigilância redobrada quando se tem conhecimento de que as tentações aumentam, que a tensão aumenta. Você ora e você vigia, você está atento. Você sabe que as tentações estão aumentando, que a tensão está aumentando. Você ora. Você ora vigilante, em alerta. E por último, pegando aqui a oração de Jesus como exemplo, ore com submissão. Com submissão. A verdadeira oração não é uma oração onde a vontade do homem prevalece. Ela nunca prevalece. A oração não é que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra, irmãos. Porque Jesus orou, Jesus teve coragem para enfrentar aquela turba que se aproximava, a prisão, os açoites, a cruz, a morte. Sem oração, os discípulos fugiram, esmoreceram, abandonaram. Não se submeteram à vontade do Pai para aquele momento. É necessário orar com humilhação. É necessário orar com perseverança, com vigilância. E é necessário orar com submissão. Precisamos orar, irmãos. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho foge. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho foge. De fato, muitos se desesperam, irmãos, quando cruzam o vale da tristeza, o vale da dor. Mas Cristo Jesus caiu de joelhos e orou. E na oração, Cristo Jesus prevaleceu, triunfou. A pergunta é: será que nós temos nos rendido a Deus, irmãos, em oração? Será que nós estamos realmente com a chama acesa no nosso coração? Será que nós temos nos colocado de joelhos, dizendo: Senhor, eu rendo a minha vida a Ti, seja feita a Tua vontade na minha vida. Se possível, Senhor, eis aqui a minha petição, é essa. Se possível, Senhor, me atender, que assim seja. Se não, seja feita a Tua vontade, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Amém? Vamos orar para o bicho fugir. Amém? Fique de pé comigo, por favor. Caio.
Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Pela perseverança do Teu Filho Cristo Jesus, que triunfou na Sua obra, que nos momentos difíceis não sucumbiu, não fraquejou. Ó Deus, louvado seja o Teu nome pela vida e pela obra de Cristo Jesus. Senhor Deus, nós oramos a Ti, nós reconhecemos que nós somos os beneficiados daquilo que o Senhor fez lá atrás, ou melhor, daquilo que o Senhor não fez, daquilo que o Senhor negou para o Teu Filho Jesus. Hoje nós somos os beneficiados disso, e o Teu Filho Cristo Jesus é glorificado nisso, em alegria. Louvado seja o Teu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de oração crescente, cativante. Uma vida de oração convicta, Senhor, na Tua palavra, na verdade do Teu Evangelho. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a nos humilhar perante a Tua poderosa mão. Ajuda-nos, ó Deus, a ser perseverante. Ajuda-nos, ó Deus, a nos submeter, Pai, à Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vigilantes nos momentos de tensão, quando Satanás, o nosso inimigo, o inimigo da Tua obra, se levantar contra a nossa vida, que possamos, ó Deus, nos atentar para isso. Nosso inimigo deseja que venhamos a fraquejar. Ele desejou atrapalhar a obra de Cristo. E ele deseja atrapalhar a obra de Cristo na nossa vida hoje. Mas oramos a Ti para que o Senhor venha repreender o mal. Por favor, repreende o inimigo, Senhor. De uma forma vigilante, nós queremos orar e pedir a Ti, por favor, repreende o mal. Ajuda-nos, ó Deus, nas tentações. Nós não queremos pecar, nós não queremos fraquejar. Nós não queremos dormir num momento difícil, num momento de tensão. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos. Amém, e amém, e amém.